gente, meu nome é Stephanie Vital da Silva, faço parte do grupo das Ouseiras e agora vocês acabaram de assistir a performance incrível da Riane Leão e da Dalfarra. Agora vocês ficam com um vídeo incrível produzido pelas meninas do Mulheres Negras Decidem das eleições deste ano. Meu nome é Ana Carolina Lourenço, eu sou uma das cofundadoras e coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem, que é um movimento que iniciou em fevereiro de 2018, através do encontro de 5 mulheres negras de 3 estados brasileiros diferentes, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Lá em 2018, ainda em fevereiro, a gente tinha como objetivo, na verdade, pensar uma campanha para as eleições que, na nossa leitura, né, em fevereiro, seriam eleições decisivas para a democracia brasileira, muito por conta do cenário, né, que o Brasil estava vivendo naquele momento, de crise institucional, de avanço, né, da perda de direitos e de uma agenda mais de extrema-direita. A nossa aposta enquanto movimento era de que as mulheres negras tinham um repertório criativo, inovador e capaz, né, de liderar o processo de aprofundamento da democracia. A gente pensou, então, fazer uma campanha, que essa campanha se chamava, né, Mulheres Negras Decidem, que depois deu o nome ao movimento, e a ideia era fazer uma convocação ampla, né, da sociedade brasileira para construir espaços seguros e confortáveis para mulheres negras construírem debates sobre política. A gente fala especificamente de política institucional, mas a gente não fala só de política eletiva, né, de cargos, né, no marco eleitoral, mas é essa ideia mesmo, né, que existe uma grande crise de subrepresentação na sociedade brasileira que retira do nosso projeto de sociedade aportes muito inovadores desse grupo da sociedade, né? É um debate muito tradicional dentro do feminismo, nos movimentos de mulheres, e que a gente acreditava que o momento, né, histórico que a gente estava vivendo no Brasil, de avanço do movimento de mulheres negras, do feminismo negro, poderia contribuir, sim, ainda mais para esse cenário dentro da política, né? A gente, como eu disse, né, a gente começou em fevereiro de 2018, então a gente nem imaginava ainda o que seria 2018. E aí a gente lança a campanha 14 de março de 2018, na parte da tarde. E 14 de março de 2018 foi quando, na cidade do Rio de Janeiro, à noite, né, aconteceu a execução da então vereadora Marielle Franco. Isso foi um baque para a gente, pessoalmente, assim, não só por eu ter construído coisas com a Marielle, ter votado nela, todas as outras cofundadoras tinham uma relação direta com a Mari também, e estavam no evento, no último evento que a Mari falou, que a gente fez stories e divulgou nas nossas redes também, mas aquilo criou uma sensação de urgência, não só para o nosso movimento, mas sem sombra de dúvidas, para os movimentos feministas e para, né, os grupos progressistas da sociedade brasileira, de que a convocação à participação política ela não era apenas algo que poderia melhorar o nosso projeto de sociedade, mas ela estava atrelada, no caso brasileiro, a debates importantes de direitos humanos, né, uma sociedade onde poucos corpos, né, de mulheres negras podem ocupar o parlamento, podem ocupar os espaços de decisão, faz desses corpos, poucos, né, que ocupam, correrem riscos seríssimos. Então, que a convocação para ampliação, né, de mulheres negras naquele momento era mais do que uma vontade de construir um futuro político importante, mas tinha a ver, na verdade, com, de fato, garantir segurança para essas mulheres que já ocupavam. Então, isso mudou muito a nossa narrativa e sem sombra de dúvidas, a amplitude também do movimento, porque ainda em abril, como a gente já tinha iniciado, né, uma mobilização nas redes, muitas mulheres negras, sobretudo jovens mulheres negras, no Rio de Janeiro, em São Paulo, inicialmente, que tinham se percebido assim, né, que a Mari representava a agenda, né, de luta delas, mas não só de luta, elas se viam naquela trajetória
de jovens mulheres que estavam chegando em novos espaços a partir das ações afirmativas, elas sentiram aquilo como um trauma direto, né? Que a gente chama de um trauma coletivo. E aí a gente percebeu que a melhor resposta para aquilo, que foi uma resposta que não só a gente como grupo deu, mas a sociedade brasileira de muitas maneiras deu, era de impulsionar, então, né, novas mulheres, novas Marielles, né? Então, todo esse movimento de sementes de Marielle em 2018, a gente foi muito próximo, a gente produziu uma plataforma centrada em dados que colocava no centro o debate da subrepresentação, a gente produziu narrativas que foram repetidas por muitas candidaturas, então, em 2018, né, somos mais de 27% da população brasileira, um grupo que só cresce, não só porque nascem mais mulheres negras, mas porque a cada vez mais de nós nos reconhecemos, né, que foi uma narrativa muito forte, que mostrava o crescimento, né, desse boom demográfico das mulheres negras no Brasil. E a outra narrativa que foi forte em 2018 e forte agora em 2020, que somos mais de 27% e menos de 2% das cadeiras, né, do Congresso. Então, que mostra essa grande lacuna entre, né, a população demográfica e espaços de representação seria uma aposta importante. Em 2018, a gente esteve muito próximo dessas candidaturas que ganharam no Rio e em São Paulo. A hashtag, né, 2018 já foi a hashtag mais utilizada para mulheres negras na política, né, a hashtag Mulheres Negras Decidem. E a gente sabia que a gente queria mais, né? Então, a gente viveu um processo em 2019 de conectar essas mulheres que a gente tinha mobilizado no contexto da votação a acompanhar os debates das pautas que estavam sendo estabelecidas no Congresso. Então, a gente fez fóruns temáticos relacionados à reforma da educação, ao SUS, a debates de justiça socioambiental. E a gente percebeu que existia isso, para além desse desejo, né, de mulheres negras ocuparem a política. Muitas mulheres negras tinham, na verdade, projetos inovadores e profundos para grandes desafios do Brasil. E aí a gente estruturou um grande processo, né, de nacionalização, que a princípio seriam em 5 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Recife. E aí, em fevereiro, estava tudo pronto, a gente ia lançar, ia ter um grande evento na segunda semana de março. E aí chegou a pandemia. Isso fez a gente, primeiramente, ficar diretamente impactadas, né, porque a gente é um grupo formado por mulheres negras de níveis sociais distintos. Então, muitas das mulheres do nosso grupo, né, no Rio, em São Paulo, estavam, né, no front, né, dos efeitos perversos iniciados pelos contextos de isolamento social pela pandemia da Covid-19. Muitas mulheres que estavam na nossa rede prontas para mobilizar campanhas eleitorais para 2020 basicamente abandonaram as suas campanhas e começaram a fazer ações humanitárias e ações diretas. E aí a gente percebeu que a gente não poderia continuar falando a mesma coisa, né? A gente teria que entender o que esse evento estava representando para o novo ativismo de mulheres negras. E aí, em maio de 2020, que parece muito tempo, mas foram há poucos meses, a gente fez o nosso primeiro modelo de survey de pesquisa aplicada, que se chamou Mulheres Negras Decidem para Onde Vamos. A gente fez em parceria com o Instituto Marielle Franco, e a ideia era a gente acionar ativistas negras em todo o Brasil e perguntar para elas o que elas estavam fazendo no contexto da pandemia e o que elas acreditavam que eram as soluções para as saídas dessa crise. Não só, né, uma crise sanitária, mas uma crise social, econômica e política. A resposta ao survey foi incrível. A gente entrevistou mulheres de todos os estados brasileiros, de todas as regiões. A gente acionou mais de 252 ativistas. E a gente criou, né, qualquer pessoa pode acessar, tá no praondevamos.org. A gente acessou o que a gente chama, né, de um imaginário social e político que está sendo liderado por mulheres negras em todo o Brasil. Essas mulheres negras têm um perfil socioeconômico também muito diferente. São mulheres negras de todas as faixas etárias, de 18 anos a 70 anos, de diferentes matrizes religiosas, com escolaridades diferentes, se bem que 92% dessas ativistas chegaram, né, na universidade. Não significa que elas concluíram, mas tem
pelo menos ensino superior incompleto, então elas são também um retrato dessa grande conquista do movimento negro educador, como diz Nilma Lino Gomes, e elas têm muitas diferenças, mas elas têm grandes pontos em comum. Então a gente primeiro chegou à conclusão, né, de que o ativismo de mulheres negras está no momento de busca e disputa da institucionalidade. Então, a maioria dessas mulheres diz que parte da saída da crise é a entrada de novos corpos e novas perspectivas na política institucional. Mas a maior parte delas, né, a gente fez no Pra Onde Vamos, em temas de incidência, qual é essa agenda liderada pelas ativistas negras? E aí é muito interessante, porque muitas delas, mais de 60% delas, são parte de coletivos de mulheres negras, mas quando perguntado quais eram os grandes temas de incidência que elas acreditavam que elas deveriam se envolver nos próximos anos, elas reforçam os temas de direitos universais. Então, elas colocam como prioritário, mais de 90% delas diz que a batalha dos próximos anos é de revalorização do Sistema Único de Saúde, por exemplo, do Sistema Universal de Saúde. Elas colocam que a revalorização da educação de base, numa perspectiva, né, de valorização do profissional professor, com multiplicidade de saberes, é a agenda que elas devem liderar. Elas reforçam a necessidade de renda básica, elas conectam o debate de justiça socioambiental através de povos de florestas e comunidades tradicionais. Então, a gente, em junho, né, quando lançou isso, a gente primeiro, né, reforçou um pouco uma tese que faz parte dos feminismos e dos movimentos de mulheres, né, de que talvez os grupos, né, que são mais atravessados pelos efeitos estruturais das crises possam ter os processos de resistência mais elaborados a esses efeitos, né? Então, o Pra Onde Vamos virou, na verdade, um grande compilado sobre, sem sombra de dúvidas, todos os atravessamentos que representaram essa crise, né, sem precedentes no século XXI, na sociedade brasileira, mas também mostraram como esse ativismo de mulheres negras estava pronto para responder a essa crise. Então, a gente chegou, né, que mais de 70 mulheres atuaram diretamente em ações de enfrentamento à crise, em capitais do Brasil, fora de capitais, em favelas, em comunidades, e impactaram, né, no nosso survey mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, essas mulheres que, ao mesmo tempo, né, representam uma faixa socioeconômica de até 3 salários mínimos, então estão nas camadas mais pobres, né, da sociedade brasileira, elas tinham pouco, mas fizeram muito, né? Ninguém esperava tanto, né, dessa capacidade delas de liderarem essas ações de cuidado, e elas fizeram tudo. Então, isso reposicionou, sem sombra de dúvidas, o debate das eleições de 2020. Muitas delas, mais de 28% dessas mulheres que nós acionamos, elas tinham como objetivo disputar as eleições de 2020. Elas aumentaram a capilaridade delas, né, por conta dessas ações. Elas deram respostas às suas comunidades, fazendo tradução científica, mobilizando recursos, fazendo entregas diretas. Então, a gente entendeu que a gente chegou nas eleições de 2020 com outro lugar. Então, a gente tinha ali, na verdade, um legado para honrar, que era honrar a atuação das mulheres negras que estiveram na vanguarda do enfrentamento da crise. E aí agora, né, que a gente já viveu as eleições, a gente pode dizer que sim, isso aconteceu. Eu, particularmente, sou uma pessoa bem otimista, então eu não fui muito surpreendida com o resultado das eleições. Eu acho que as eleições de 2020, de uma maneira geral, elas tiveram perdas e ganhos. Então, um ganho, sem sombra de dúvidas, foi a baixa capacidade de transferência, né, eleitoral do quadro bolsonarista, né, do Bolsonaro. Isso diretamente impacta a atuação das mulheres negras, porque não é só porque o Bolsonaro ele é um nome da extrema-direita e o nosso grupo é um grupo pró-democracia, mas porque a agenda política do Bolsonaro ela é uma agenda que tem talvez como principal alvo, ou seja, o extremo oposto do discurso, né, pensado por Bolsonaro e por sua agenda, né, de redução de direitos, sem sombra de dúvidas, as mulheres negras, tanto enquanto lideranças políticas, ou seja, a maior parte das lideranças políticas, intelectuais, filósofas,
do campo, né, do ativismo de mulheres negras está associada a um campo progressista e pró-direitos, mas, para além disso, as mulheres negras elas são usuárias plenas e majoritárias das principais políticas públicas brasileiras. Então, quando a gente está falando de sucateamento do SUS, a gente está atacando especificamente as mulheres negras, que são mais de 70% das suas usuárias exclusivas. Quando a gente está falando de precarização de políticas educacionais básicas, a gente está falando principalmente de crianças de mães negras, a gente está falando principalmente de professoras também negras. Então, esse extremo oposto, onde, né, mulheres negras são um grupo muito diretamente atacado pela política do Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, é um grupo que está produzindo respostas, né, a esse avanço da extrema-direita, saiu, sem sombra de dúvidas, com uma vitória desse contexto. A parte que não foi tão interessante é que houve, sem sombra de dúvidas, uma permanência, né, de homens brancos ainda nos cargos do executivo, mas outra coisa positiva é de que mulheres e mulheres negras foram as mais votadas em mais de 10 capitais brasileiras, por exemplo. Algumas capitais que não tinham nenhuma mulher negra, 4 capitais, elegeram pela primeira vez mulheres negras. Quando a gente olha para capitais muito importantes, né, para o ativismo de mulheres negras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, houve também uma votação expressiva em mulheres negras, elegendo mulheres negras em todas essas capitais. E, para além disso, ou seja, para além dessa coisa do sucesso eleitoral, que a gente tende a falar muito, então, quantas foram? Então, o Rio elegeu 2 em vez de 1, né, que é uma coisa que a gente fala bastante. É fundamental também entender que, para além da eleição, as mulheres negras elas provaram ter uma força eleitoral competitiva em muitas cidades, e que o discurso de que é importante votar em mulheres, é importante votar em mulheres negras, é importante superar, né, o desafio da subrepresentação no Brasil, foi uma narrativa que funcionou em cidades pequenas, cidades grandes, em capitais, e que mostra, né, que o movimento de mulheres negras atualmente é um movimento que está muito para além da bolha, né? Então, as mulheres negras lideraram processos importantes de incidência, a gente mesmo, né, a gente fez parte do processo de incidência com a Justiça Eleitoral e com o STF para garantir financiamento proporcional de campanhas para candidaturas. Então, isso mostra que a gente chega, né, politicamente muito mais fortalecidas do que nos últimos ciclos eleitorais. Então, isso consegue ampliar a nossa visão para 2022. E, para além disso, agora falando mais especificamente, né, de alguns casos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, para além dessas mulheres negras terem sido eleitas, elas foram eleitas com campanhas executadas, pensadas, lideradas por mulheres e mulheres negras. Então, a gente aqui está longe desse debate que as pessoas às vezes tentam colocar, de que processo eleitoral privilegia uma imagem, né? Então, o que importa é ter a imagem. Então, estão elegendo mulheres trans porque querem eleger qualquer mulher trans. Não, não é isso. Érica Hilton ter sido a mais votada, a mulher mais votada da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, não tem a ver só porque São Paulo queria eleger uma mulher trans qualquer. Não, São Paulo elegeu uma mulher trans, negra, atrelada à agenda progressistas e pró-direitos, e com uma campanha pensada e construída com as bases, né, e com as comunidades diretamente afetadas. Então, isso é muito sofisticado, isso é muito complexo, e isso aconteceu no Brasil em larga escala. Então, eu acredito que os próximos anos a gente vai ter esses mandatos que chegaram com muita vontade, que a gente deve estar próximas desses mandatos. Então, também, Mulheres Negras Decidem faz essa convocação, que nós devemos estar com as mulheres negras, né, das urnas aos mandatos. A gente precisa protegê-las ao longo dessa atuação. E não é só protegê-las, sem sombra de dúvidas, né, dessa violência letal que ataca os corpos de mulheres negras que atuam na política, mas protegê-las ampliando as suas visões políticas, garantindo participação, processo de controle. E isso vai fazer a gente chegar em 2022, que é um momento muito importante, sim, para a democracia brasileira, um momento onde a gente vai fazer um referendo, né, sobre o governo Bolsonaro, e que as mulheres negras devem dizer não. E elas podem dizer não. E, para além de dizer não
não só porque elas têm um peso para fazer isso, elas são o maior grupo demográfico brasileiro, elas podem liderar as estratégias de conversão de votos de outros grupos, de ampliação do debate. Então, eu estou muito animada, assim, na verdade, faço uma leitura da experiência de 2020 como positiva, né? Porque ela coloca muito esses pontos e as mulheres negras nessa liderança, né? A gente agora, para 2021, vamos ter novas lideranças que estão sendo acompanhadas cada vez mais por movimentos nacionais, mas que estão criando movimentos e criando mudanças a nível local, né? Que é muito importante. Uma vereadora, ela tem uma capacidade de monitorar e legislar sobre aspectos que mais impactam as nossas vidas. Elas são responsáveis por guardar os orçamentos públicos das cidades, por garantir um monitoramento das políticas de saúde, das políticas educacionais. Então, não é pouco. A gente, às vezes, fica assim, mas, poxa, né, vereadoras. Não, a vereança é o lugar onde a atuação pública, né, ela está mais voltada para os serviços públicos, ou seja, não há nada mais direto entre o Estado e a promoção de serviços e as populações que deles necessitam do que a atuação na vereança municipal. Então, eu estou muito animada e a gente, como movimento, já está pensando em uma série de novos produtos. A gente vai lançar uma série em fevereiro que conta um pouco dessa história que eu falei do Pra Onde Vamos, ou seja, a gente acompanhou também ao longo do processo eleitoral 5 mulheres que nós entrevistamos, que uma é candidata, mas muitas não, que estavam atuando de forma paralela em 5 estados brasileiros diferentes, para dar pistas um pouco para onde nós vamos, falando de 2022, mas falando, na verdade, de um futuro que pode ser sim liderado com a perspectiva das mulheres negras.